Hoje você vai se transformar numa pessoa superior a 99% da população brasileira. Isso é uma afirmação. E não, isso não é um vídeo para vender curso. É um vídeo para te ensinar mesmo. Hoje você vai aprender a ter assuntos infinitos para desenrolar qualquer mina, a ter uma disciplina militar para encarar qualquer tarefa, a dormir tão bem que você vai ter a energia de uma criança de 5 anos, a crescer seus músculos de forma sólida e rápida, a tirar 10 em qualquer prova, não importa a dificuldade, e a aprender qualquer idioma que você queira, não importa a dificuldade. Diferente do nosso amigo coach aqui, tudo que eu vou ensinar aqui nesse vídeo tem base científica, prática e são métodos já amplamente conhecidos e não arrancados do WikiHow. Preparado? Excelente! A única coisa que eu vou dizer é: meu amigo, ter assunto infinito pra trocar ideia com uma mina é bem fácil na real. Já se perguntou por que algumas pessoas conseguem conversar pra sempre, com todos com suas atenções completamente penduradas em cada palavra que eles dizem? Enquanto isso, suas conversas são tão confortáveis quanto usar meia molhada. É desconfortavelmente estranho. Nós chamamos essas pessoas de comunicadores natos, também conhecidos como extrovertidos ou exibidos. Hoje vamos desvendar a mentalidade desses exibidos, quero dizer, extrovertidos, para que você se sinta tão à vontade nas conversas quanto eles. Vou te mostrar estratégias e técnicas que você pode usar repetidamente para melhorar suas conversas. E tem um truque secreto que te dá infinitas maneiras de manter uma conversa rolando e fazer com que as pessoas adorem conversar com você. Mas primeiro, qual é o maior erro que você e eu cometemos ao tentar melhorar essas nossas habilidades sociais? Você talvez corra pro Google e ache dicas como seja você mesmo, não se preocupe tanto, ou só vai lá e fala com as pessoas. Para nós, introvertidos, seguir esse conselho é tão fácil quanto vencer o Usain Bolt numa corrida, de chinelo. Você já tentou bastante para agora evitar interações sociais a qualquer custo. Se você ainda não percebeu pelo título do vídeo, nunca ficar sem assunto é bem fácil na real. E a boa notícia é que melhorar suas habilidades de comunicação só traz benefícios, não tem desvantagem. E isso é útil em todas as áreas da sua vida. Melhorar sua capacidade de se comunicar se resume a 3 áreas simples. Número 1, conhecimento. Número 2, repetição desse conhecimento. Número 3, falta de inibição. Você pode ter as melhores frases prontas do mundo, mas se não tiver a mentalidade certa, não adianta nada. Eu gostaria que tivessem me dito isso quando eu tinha 18 anos. Você não precisa carregar todo o peso de uma conversa. Se a conversa esfriar ou outra pessoa parecer desinteressada, você não precisa se culpar. Vou te mostrar uma maneira simples de tirar esse peso dos ombros. No ano passado, ajudei um primo meu a melhorar o jogo social dele. No início ele dizia: olha, tudo que você tá falando faz sentido, mas na hora eu fico tão na minha cabeça, pensando o que você diria nessa situação, que eu travo. Eu respondi: isso significa que você não está presente na conversa, você está perdido nos seus próprios pensamentos. Isso faz parte do processo de aprendizado. Meu objetivo é fazer você se sentir à vontade em qualquer conversa e curtir. Para isso, a informação precisa ser internalizada. Não desista no meio do caminho, eu não vou deixar você desistir. Se você procurar a definição de conversa, vai ver que é uma troca de ideias entre 2 ou mais pessoas. Achar que você precisa preencher cada silêncio é pressão desnecessária. O melhor conselho que eu recebi foi: faça mais perguntas. Pense na última vez que você conversou com uma criança de 3 anos. O que você está fazendo? Fazendo o jantar. Por quê? Para você não ficar com fome. Por quê? Para você crescer forte. A conversa nunca acaba. Se uma criança consegue, você também consegue. E temos a vantagem de poder perguntar mais do que só por quê. Você talvez pense: ok, fazer perguntas é bom, mas não sei o que perguntar. Quer saber um truque ainda melhor? Dê a si mesmo a permissão de pausar. Pense em entrevistas de CEOs como Jeff Bezos ou Elon Musk, etc. Eles respiram fundo, pensam e só depois respondem. Quem responde mais rápido é quem mais erra. Sentir que você precisa responder imediatamente só aumenta a pressão. Você não precisa disso. Respire fundo, exale devagar. As pessoas vão respeitar você por isso. Eu vou ensinar agora para você o efeito Joe Rogan. Pensa no Joe Rogan. Ele repete as últimas 3 palavras que o convidado diz. Isso mantém a conversa fluindo, dá tempo para pensar e faz o outro se sentir ouvido. Quando você não souber mais o que dizer, volte para os temas que você mais gosta. Tenha 2 ou 3 assuntos favoritos na manga. Se o outro não se interessar, você muda. A conversa não é sobre ter as respostas certas. É sobre estar presente, curioso e deixar a outra pessoa carregar parte do peso também.
Você sobreviveu a todas as conversas que já teve até agora. Você vai ficar bem, cara. Vai na minha. Hoje vou te mostrar como a neurociência pode aliviar seus problemas. Prazer, eu sou um nerd com muito tempo livre que adora se perder em pesquisas e estudos aleatórios em sites científicos e vídeos gringos. E pareceu bem, passei as últimas 2 semanas fissurado na ciência por trás de metas e planos. Até o final desse vídeo, você vai aprender como abusar dos sistemas do seu corpo para alcançar seus objetivos sem perder a motivação. Vamos agora para a parte mais importante do processo. Capítulo 1. Como estabelecer uma meta. É fácil. Quero ficar maromba, quero ficar rico. Quero gozar. Calma, a gente vai fazer isso do jeito certo. O primeiro passo é ser específico. Não adianta só escrever ficar maromba no caderno. Isso é vago demais. Um estudo sobre reciclagem baseado na Theory of Planned Behavior, teoria do comportamento planejado, mostrou que declarações concretas como vou lavar as garrafas antes de reciclar geram resultados muito melhores do que algo genérico como vou reciclar mais. Então, ao invés de ficar maromba, escreva ingerir 180 gramas de proteína por dia e fazer 30 minutos de cardio 4 vezes na semana. Esses objetivos fazem parte de ficar maromba e são mais específicos. Outro ponto importantíssimo, torne sua meta desafiadora. Mas não faz sentido começar com algo fácil? Em um artigo publicado na Nature, foi-se observado que um jeito efetivo de aprender é definir uma meta bem desafiadora. Não tanto ao ponto de ser impossível, porém não tão fácil a ponto de ser entediante. Todo nordestino os caras chamam de baiano. No artigo, essa zona de aprendizagem foi apelidada de Godlic Zone, ou no português, zona habitável. Vamos aplicar a zona habitável nas suas metas. Se hoje você levanta 50 kg no supino e correr 8 km em 1 hora, um bom objetivo seria como levantar 85 kg e correr 14 km em 1 hora de esteira. É desafiador, mas alcançável. Muito bem observado, Bobson-chan. De acordo com estudos de neurobiologia e optimologia, o período ideal e mais efetivo para se estabelecer uma meta são ciclos de 12 semanas, onde na última você tenha atingido ou até mesmo ultrapassado essa meta. Porém, o segredo se encontra na avaliação semanal. É quase impossível você, na parte do planejamento, saber o que fará na terça-feira da 8ª semana. O melhor jeito de se planejar seria você ter pequenas metas na sua grande meta. Como assim? Não entendi. Resumindo, vamos seguir o exemplo anterior. Sua meta é levantar 85 kg no supino em 12 semanas. Você, na semana 0, está levantando 50 kg. Então, como uma matemática simples de padaria, você percebe que quer aumentar 35 kg no supino até o final das 12 semanas. E que, a cada semana, você deve aumentar 2,99 kg. Ou melhor, 3 kg por semana se você for otimista. E 2,5 kg por semana se você for um Beta, cara! Tá, agora que você definiu a meta da primeira até a última semana, a cada semana que for passando, você vai atualizando sua lista de afazeres. Ela provavelmente estará assim no começo, no meio e no fim. Beleza, agora que terminamos de estabelecer nossa meta do jeito certo, podemos ir para o capítulo 2, execução e hábito. Agora que temos metas bem definidas, vamos falar sobre a neurociência em hábitos e motivação. Você já ouviu falar de neuroplasticidade? Você já ouviu falar de neuroplasticidade? A neuroplasticidade é basicamente o sistema que torna as coisas difíceis no começo mais fáceis com o tempo. Pense no cérebro como um conjunto de estradas. Tarefas novas são como trilhas cheias de buracos, basicamente qualquer estrada de Minas Gerais. Mas quanto mais você pratica, mais pavimentadas elas ficam. Ou seja, o começo de suas metas serão as partes mais difíceis do processo. Como podemos deixar o começo mais fácil? Tem um conceito que pode mudar o jogo para você, em qualquer parte do processo, que se chama fricção anímica. Ela foi apresentada pela primeira vez por um neurocientista da Universidade de Stanford e descreve o esforço que sentimos para sair da inércia e começar algo. Mas aqui está o truque. Logo pela manhã, na primeira fase do ciclo circadiano, os picos de dopamina e norepinefrina reduzem essa fricção, deixando mais fácil lutar contra esse estado de fricção anímica. Ok, mas como isso funciona na prática? Simples! Digamos que você acorde às 6 da manhã e que tem que trabalhar às 11 da manhã. Se você for de São Paulo, parabéns, você acordou tarde para o trabalho e vai se atrasar. Use essas 5 horas para focar em tarefas importantes. Nesse período, seu corpo está naturalmente mais preparado para superar distrações e procrastinação. Agora,
Para atividades que exigem relaxamento ou criatividade, como meditação, o melhor momento pode ser à tarde, quando seu corpo está em um estado mais tranquilo. Capítulo 3. Motivação e o problema do meio. Manter a motivação é onde muita gente trava. Primeiro, devemos entender como a motivação funciona na ótica de neurociência. Um dos hormônios principais ligado à motivação é a dopamina. Tem uma função fundamental de como nosso cérebro libera dopamina, que se chama erro de predição de recompensa, que basicamente funciona dessas três formas. Quando algo novo e positivo acontece, a dopamina dispara e você fica motivado. Quando espera algo positivo acontecer e ele de fato acontece, a liberação é menor, mas ainda é significativa. E quando espera algo bom e não acontece, daí você fica desapontado. Por isso, aquele conselho de sempre se recompense pode ser uma armadilha. Se você se recompensa toda hora, o cérebro se acostuma e as recompensas perdem o efeito, pelo sistema natural de equilíbrio do nosso corpo chamado homeostase. A solução? Tenha recompensas crescentes, pequenas para metas diárias, maiores para metas mensais. E aqui tá o pulo do gato. Jogue cara ou coroa para decidir se merece a recompensa. Pode parecer bobo, mas isso mantém seu cérebro no jogo, já que você nunca saberá se será recompensado ou não, e você vai acabar entrando no sistema de algo inesperado positivo acontece e você fica motivado. Ok, mas e se eu me desmotivar no meio da tarefa? Para isso, use uma técnica de foco visual central. Um estudo publicado no Sage Journal mostra que focar em um ponto específico aumenta a atenção e reduz a percepção de esforço. Escolha um objeto no ambiente, como uma mancha na parede ou um detalhe no monitor, e foque nele por 30 a 60 segundos sem desviar o olhar. Isso aumenta sua pressão arterial sistólica, ativa seu sistema autônomo, que, por si só, ativa o sistema nervoso simpático, que é responsável por te colocar no estado de luta ou fuga. Resumindo as nerdices, isso aumenta seu foco e concentração. Então, só recapitulando. 1. Estabeleça metas claras, específicas e desafiadoras em ciclos de 12 semanas. 2. Trabalhe nelas no horário em que o seu corpo rende melhor e aproveite os picos de dopamina. 3. Use recompensas crescentes e o elemento surpresa, cara ou coroa. 4. Se perder o foco, aplique a técnica de foco visual central. Eu sei que você está assistindo às 3 da manhã ou no ônibus a caminho do trabalho e tá louco para consertar seu horário e dormir igual gente. Bom, e se eu te disser que dormir bem é bem fácil na real? Antes de começar, você provavelmente já ouviu bastante sobre esse tópico. Tipo, medite 3.5 horas antes de dormir. Coma apenas alface. Pratica jejum intermitente 99 vezes por dia, e leia a Biblia e máquinas como Mozart binaural. E provaito i compre esse curso bem barato, gappa 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 gappa. Esses conselhos, em certa medida, são até eficazes. Porém, sendo sincero, ninguém tem paciência para segui-los. Então, hoje eu vou te mostrar como a biologia e a neurociência vão fazer você dormir que nem um bebê e acordar com energia em horário de gente. Tudo isso sem nenhum conselho de guru quântico. Primeiramente, você provavelmente já ouviu que você deve dormir entre 7 e 9 horas todos os dias, preferencialmente dormindo antes das 11. Se você faz como eu fazia no passado, dormir 2 horas por dia, provavelmente já sabe o porquê. Caso contrário, eu vou te explicar. Dormir de 7 a 9 horas por dia, no horário certo, é como receber um buff. Seu desempenho físico melhora e seu foco, atenção e criatividade ficam maior. Dormir bem diariamente também evita doenças cardiovasculares e neurodegenerativas no futuro. Em resumo, você atua melhor e fica mais saudável. Beleza, agora que ressaltei a importância do sono, vou explicar o ciclo circadiano e, com base nisso, apresentar uma linha do tempo com o que você deve fazer durante o dia para dormir no horário certo. Primeiro de tudo, o que é o ciclo circadiano? Bom, basicamente, desde os tempos do Zuga-Buga, nós sempre tivemos uma programação para acordar em um determinado horário, geralmente entre 7 e 9 da manhã, e dormir por volta de outro, entre 10 e meia-noite. Esse sistema é a própria programação, que regula nossos hormônios para que possamos dormir e acordar dentro dessa média de horários. Ou seja, entender a melhor forma de reforçar esse sistema significa garantir um ótimo sono e acordar nos períodos certos sem muito esforço. Vou dividir isso em 3 fases do dia: manhã, tarde e noite. Antes de prosseguir, devo avisar que, para descobrir esse horário, você deve prestar atenção no que eu vou dizer a seguir, pois ensinarei como organizá-lo com base na explicação de agora. Período da manhã: 6 horas da manhã até 10 da manhã. Assim que você acordar, a primeira coisa que você deve fazer é se expor ao sol, preferencialmente entre 3 e 10 minutos, pois isso suprime seus níveis de melatonina, o hormônio regulador do sono, e aumenta seu nível de cortisol, o hormônio responsável pelo estado de alerta.
Filhão, eu moro em SP Truta, o clima tá sempre paia, mano. Em dias nublados, aumente sua exposição de 10 minutos para algo como 15, 20 minutos. Se você não acredita em mim, pode baixar um aplicativo chamado Light Meter, que detecta o nível de luz em um ambiente, medido em lux. Você perceberá que seu quarto tem em média entre 1.000 e 2.000 lux, enquanto em um dia nublado a luz pode variar entre 5.000 a 10.000 lux, ou seja, sem migué, viu? Depois de tomar seu sol, você tem duas alternativas: tomar seu café normalmente e tirar um cochilo à tarde, para quem pode, ou esperar de 1 a 2 horas para tomar seu café e assim evitar o cochilo à tarde. Ué, mas não seria o contrário? Não necessariamente. Vou desenvolver melhor o primeiro cenário no próximo capítulo. Para entendermos o segundo cenário, devemos compreender o efeito da cafeína. Nosso cérebro, em conjunto com o nosso sistema circadiano, possui um timer, que quanto mais um determinado composto se acumula, mais cansado ficamos. Para esse sistema funcionar, nosso cérebro tem um número limitado de receptores para esse composto. Esse composto se chama adenosina, e quando tomamos café, a cafeína rouba o lugar da adenosina em nosso cérebro, fazendo com que fiquemos acordados. Porém, depois de certo tempo, geralmente 3 a 7 horas, a cafeína é metabolizada e a adenosina, que está aguardando um lugar livre, começa a se acumular rapidamente, gerando o tal do caffeine crash, que é basicamente o sono que vem depois da metabolização do café. Resumo: tome café 2 horas depois de acordar para não interferir com seu ciclo circadiano. Nesse período da manhã e da tarde, também seria ideal realizar algum tipo de exercício. Período da tarde: meio-dia às 5 da tarde. Se, no cenário anterior, você resolveu tomar café assim que acordou, ou até mesmo aproveita aquele bom gosto de tirar um cochilo à tarde, saiba que há um estudo do professor Matthew Walker que mostra que cochilos no período da tarde de 5 a 8 horas após acordar, de até 90 minutos, podem ser benéficos e não atrapalharão seu sono à noite. Outra coisa importantíssima para se fazer no período da tarde é reforçar sua exposição ao sol, preferencialmente perto do pôr do sol, durante um período de 5 a 20 minutos, dependendo do clima. Período da noite. Nesse período, o conselho mais famoso que você verá na internet é algo como: faça meditação, tome um banho quente, leia um livro e lave a louça. E de fato, esses conselhos são bons, mas, para não complicar muitas coisas, vou te mostrar um protocolo muito mais fácil para seguir todas as noites antes de dormir. Primeiro, 3 a 4 horas antes de dormir, diminua o brilho do seu celular, computador e TV. Ponto bônus se você ativar o filtro de luz azul. Segundo, tente manter seu quarto e seu corpo o mais gelado possível. Deixar seu quarto em torno de 18 graus seria o ideal. Sei que para alguns esse passo é impossível, mas tenha em mente, você deve tentar reduzir a temperatura do ambiente e do seu corpo. E, para finalizar, entre 1 hora e 30 minutos antes de dormir, faça qualquer coisa que não envolva telas ou luz intensa. Quer ler o manual inteiro de Monza? Fique à vontade. Quer reconquistar Jerusalém? Desde que você não tenha muito contato com luz e telas, vá em frente. Bom, pessoalmente, gosto de ouvir um podcast aleatório enquanto desenho ou faço qualquer outra atividade. É realmente muito simples, dormir cedo e dormir bem. Agora que você entendeu isso, posso falar sobre como ajustar seu horário. Há uma grande chance de que você esteja vendo esse vídeo às 3 da manhã de uma terça-feira. Existem 2 caminhos. O primeiro é mais gradual e o segundo mais radical. No primeiro, você deve dedicar uma semana inteira para tentar dormir entre 1 a 2 horas mais cedo cada dia, até ajustar seu horário, seguindo claramente o conselho baseado no ciclo circadiano que acabei de mencionar. Já no segundo, você pode tentar dormir o mais cedo possível e acordar no horário desejado. Por exemplo, se todos os dias você dorme às 4 da manhã, tente dormir entre 2 e 3 da manhã e acorde às 7. Nesse dia em específico que você acorda às 7, siga o conselho do ciclo circadiano e mude literalmente sua rotina de sono da noite para o dia. Eu pessoalmente prefiro o segundo, pois muitas vezes acabo bagunçando meu horário para gravar e editar para um canal misterioso. Bom, resumindo tudo. 1. Tente sempre acordar antes das 9 da manhã. 2. Tome sol assim que acordar por 5 a 20 minutos, mesmo em dias nublados. 3. Evite tomar café assim que acordar, opcional. 4. Se for tirar um cochilo, limite-o até 90 minutos. 5. Tome sol novamente antes que o sol se ponha, nesse mesmo período. 6. Abaixe o brilho do seu celular, computador e afins, 3 a 4 horas antes de dormir. 7. Faça qualquer coisa que não envolva telas ou luz intensa entre 1 hora e 30 minutos antes de dormir. 8. A parte mais importante. Inscreva-se no canal. Você provavelmente é magrelo ou um falso magro, e clicou nesse vídeo porque quer ganhar músculo ou porque viu alguma edição desses caras aqui.
Independente do motivo, hoje eu vou te mostrar que ficar grande é bem fácil na real. Para isso, vamos focar em 3 fundamentos: calorias, macronutrientes e treino. Ao final, apresentarei um exemplo de como colocar tudo isso em prática. Capítulo 1. Calorias. Se você sabe o mínimo de fitness, já ouviu falar em calorias, mas se não, vou resumir. Seu corpo gasta uma certa quantidade de calorias por dia. Para ganhar peso, você precisa consumir mais do que gasta. Para emagrecer, o contrário. Beleza, patriota. Como sei quantas calorias gasto como por dia? Ótima pergunta. No próximo capítulo, ensino um método simples para isso. Imagine que seu gasto diário é de 2.000 calorias. Isso inclui o que seu corpo gasta para se manter e as pequenas atividades que você faz no dia. Agora pense que você pesa 70 quilos e mede 1,80 m e deseja ganhar massa muscular. Você tem basicamente 2 caminhos. Número 1, bulking gradual. Ingira um superávit de 300 calorias diárias, ou seja, 2.300 calorias por dia. Assim você ganhará aproximadamente 1,2 kg por mês, ou 7,2 kg em 6 meses. Número 2, bulking agressivo. Ingira entre 500 a 800 calorias extras, ou seja, de 2.500 a 2.800 calorias por dia. Nesse caso, você pode ganhar cerca de 3 kg por mês, ou 18 kg em 6 meses. Mas atenção, essa estratégia tende a acumular mais gordura e a qualidade do ganho pode ser menor. Bem fácil na real mesmo, hein? KKK. Vou pedir o menu do BK inteiro então. Calma aí, campeão. Agora que falamos de calorias, vamos para a palavra mágica que a maioria dos coaches enchem a boca quando vão falar de ganho de massa e bulking. Capítulo 2. Macronutrientes e... Você tá preparado? Proteína! Agora que você já sabe quantas calorias você deve consumir para ganhar massa, vamos falar do segundo pilar da sua dieta, os macronutrientes. Vamos simplificar cada macronutriente. Proteína, usada na recuperação de tecidos e músculo. Carbo, energia celular e disposição. Gordura, manutenção metabólica e armazenamento de energia. Pense aqui, seu corpo é como se fosse uma casa que sempre está em manutenção. O carboidrato é os pedreiros, que fazem essa manutenção. A proteína é o concreto. E a gordura é o zelador, que distribui o salário dos pedreiros e faz a reserva de mantimentos do prédio. Agora que você entendeu isso, vamos para a parte prática. Primeiro, acesse esse site aqui. Insira suas informações, idade, peso, altura e nível de atividade. Se você não faz caminhada, corrida ou algum esporte intenso mais de 3 vezes por semana, escolha sedentário. Você pode ignorar tudo e descer na aba de macronutrientes. Clique em bulking. Você terá 3 opções: normal, low carb e high carb. Recomendo escolher a opção normal para facilitar. Depois, anote os valores de macronutrientes indicados e agora faça 2 coisas. Número 1, baixe um desses apps aqui. Assim, você consegue registrar cada refeição e visualizar calorias, proteínas, carboidratos e gordura. Isso facilita muito o processo. Número 2. Invista em uma balança pessoal. Uma para você e outra para os alimentos. Esse passo é opcional, mas quanto mais precisão, melhores os resultados. Além disso, procure comer de forma mais limpa. Em vez de um McChicken, opte por um prato com arroz, feijão e carne. Ponto bônus se for frango. Conforme você for ajustando suas refeições, registre tudo no app até encontrar a dieta ideal, que atinja ou se aproxima dos macronutrientes indicados pelo TDE Calculator. E se precisar de uma trapaça, a palavra de ordem é Whey Protein. Se tudo isso parecer complicado, baixar app, comprar balança, etc., tente simplificar. Aumente um pouco a quantidade de carboidrato e eleve consideravelmente sua ingestão de proteína. Ou seja, se antes você comia um prato mediano, passe para um prato bulking, coma de forma limpa até se sentir satisfeito ou até quase explodir. Agora que você acertou a dieta, vamos para o capítulo 3, treino. Essa parte costuma ser mais simples que a dieta. Para não complicar, vou te dar os princípios básicos do treino, em vez do treino do Bitelo ou do Sansulik. Primeiro, consistência. O ideal é treinar de 5 a 6 vezes por semana, mas para a maioria das pessoas, 3 a 4 já é o suficiente. Para ganhar massa muscular, lembre-se de 3 pontos fundamentais. Número 1, hipertrofia. Hipertrofia é quando seu músculo foi danificado o suficiente para que ele cresça para suportar mais carga. Então, levante um peso que você consiga repetir de 6 a 15 vezes, fazendo de 3 a 4 séries para cada exercício. Em pelo menos uma dessas séries, você deve chegar ao seu limite de esforço, a tão falada falha muscular. Número 2, volume de treino. Isso é soma de séries e repetições para cada grupo muscular. Grupos maiores como peito, costa e perna precisam de 12 a 20 séries por semana, enquanto grupos menores como bíceps, ombro e tríceps precisam de 8 a 15 séries. Número 3, descanso. Esse é o ponto mais importante. Vou falar dos 2 tipos de descansos cruciais para o seu treino. Número 1, descansar entre as séries. 1 minuto e meio a 2 minutos para séries normais e 2 a 5 minutos para séries pesadas.
Número 2, dormir. Dormir bem, pelo menos de 8 a 9 horas por dia, é quando a mágica acontece, permitindo que seus músculos se recuperem e cresçam. Inclusive, tem um vídeo detalhado sobre a importância do sono e maneiras de como melhorá-lo. Clica aqui, tá no link da tela. Perfeito, parceiro. Agora que você já tem os fundamentos, vamos para o último capítulo, tudo junto. Você deve estar se perguntando como aplicar tudo isso na prática. Vamos ver um exemplo completo de um desempregado fitness. Imagine suas estatísticas, 1,80 m e 70 kg. Você decidiu seguir o caminho radical assim que o vídeo terminou. Você dormiu cedo e acordou bem descansado, 8 horas de sono. Ao verificar seu app de contagens de calorias, descobre que precisa consumir 2.560 calorias por dia, distribuída em 193 gramas de proteína, 100 gramas de gordura e 225 de carbo. No café da manhã, você resolve comer um pão com manteiga e queijo, junto com 2 scoops de whey e leite, totalizando aproximadamente 762 calorias, 70 gramas de proteína, 60 gramas de carboidrato e 30 de gordura. Logo depois do café da manhã, você decide meter o treino pesado de peito. Você faz 10 sets para o peito, 7 para o tríceps e ombro cada, com descanso de 2 minutos entre a maioria dos sets, 3 a 5 minutos quando você vai pegar pesado e ir até a falha. Logo depois do treino, você decide almoçar. Você come 3 conchas de arroz, cerca de 250 gramas, 3 peitos de frango, 350 gramas, e um pouquinho de batata frita feita no air fryer, 50 gramas, acompanhado de uma coquinha zero gelada. Delícia! Essa refeição soma aproximadamente 789 calorias, 88 gramas de proteína, 85 de carboidrato e 10 de gordura. Depois do almoço, você decide rolar um pouco no TikTok, Twitter, e você se sente com um pouquinho de energia para preparar a sua janta, que ela consiste de um bowl de salmão, 120 gramas, com batata doce, 200 gramas, totalizando aproximadamente 420 calorias, 29 de proteína, 41 de carbo e 14 de gordura. Logo depois disso, você percebe que ainda faltam calorias. Você improvisa uma sobremesa com abacate, 100 gramas, amêndoas, 20 gramas, azeite de oliva, 10 gramas e aveia, 50 gramas, somando mais ou menos 530 calorias. No final do dia, você chega perto dos 2.520 calorias necessárias, seguindo os macronutrientes indicados. Sei que esse exemplo pode parecer meio espalhafatoso, mas a ideia é que você entenda a dinâmica de descansar bem, comer em superávit calórico com foco nos macronutrientes, treinar certo, com ênfase em hipertrofia e volume de treino, e saber improvisar refeições para poder bater os seus macros e calorias diárias. Tirar nota alta e passar de ano é muito fácil, ainda mais se sua prova for de múltipla escolha. Isso significa que não é só passar de ano, mas também tirar uma nota altíssima em qualquer prova, tipo vestibular da FUVEST, Enem, UFMG, UFBA, Unicamp, UFSC e etc. Basicamente, esse método vai te fazer colar sem cola e praticamente gabaritar todas as provas de múltipla escolha possíveis, seja da escola, vestibular ou faculdade. Bom, vamos lá. Essa primeira dica aqui funciona especialmente para matemática. Portanto, se você precisa de nota em matemática, presta atenção. Eu aprendi essa técnica com um gringo muito louco que é o estereótipo de um cientista maluco. Ele tem um vídeo na internet chamado This will make you better at math tests, but you probably are not doing it. Ou, isso vai te ajudar a ir bem nas provas de matemática, mas você provavelmente não vai fazer. Logo no começo eu já achei que era um clickbait e esse vídeo seria mais um daqueles com dicas superficiais que tem na internet, tipo, estude, durma bem, tome um café reforçado, chegue cedo na escola, beba água, relaxe, dê uma procrastinada e dê uma repassada nos estudos que você fez no dia anterior. Pois é, esses são aqueles típicos conselhos que você pesquisaria um dia antes da prova quando você tá sem motivação e energia pra estudar qualquer coisa. Mas na real, cara, quando eu cliquei e assisti o vídeo, eu fiquei chocado porque eu nunca tinha escutado isso antes. O conselho é basicamente rapidez. Rapidez vai te ajudar a ser melhor em matemática. You need to be able to do problems fast, okay? It's important. Okay, so after you've studied and done everything you can do for your class, you want to work on speed. You want to work on like doing problems quickly and correctly. So work on speed. So not only does speed let you finish the test, there is a weird second benefit of speed. It's that it lets you redo the test. That's right. You can take a test and redo it. So you get to the point where you're so good, you're so ready that you take the test, you finish the test, and then you do it again. That's right, you actually do it again. Not look it over, you just do it again, and then you compare your answers, right? There's a difference between looking over your work and redoing your work. Just like if you're a programmer, you know, there's a difference between looking at someone else's code and writing your own code. It's
harder to find mistakes if you're just looking at your work. But when you're redoing your work, you're less likely to make the same mistake. Mano, a cada segundo que eu escutava esse cara, essa dica fazia mais sentido. Mas ao mesmo tempo, eu lembrava do que meu pai sempre dizia. Por que você tá fazendo a lição correndo, moleque? Para e faz direito. Desse jeito você vai tirar 0. Foda, né? Achei que era balela e segui o meu dia tentando estudar. Até que, pesquisando nas cracolândias da matemática do YouTube, eu achei um vídeo de um outro gringo doidão, velho. Ele simplesmente baixou a prova de matemática do SAT, que é tipo um Enem americano, e fez toda a prova sem calculadora em 5 minutos. Cara, foi bizarro, velho. A diferença entre a bizarrice e o normal é que, na verdade, é possível pra qualquer um fazer uma prova de matemática rápido sem correr, entendeu? Fazer a prova rápido não é necessariamente correr, mas sim usar técnicas mais eficientes para responder de forma correta. Por exemplo, vou resolver um problema de matemática aqui com vocês agora. A resposta aqui não está nem um pouco óbvia. Para todos os números reais x, 7 sobre 8 mais 10 sobre x é igual a... O jeito certo de resolver seria usando multiplicação cruzada, onde você multiplica os denominadores, depois multiplica os numeradores e soma os termos. Nesse caso, ficaria 7x mais 80 sobre 8x. Portanto, a resposta seria a alternativa D. Mas e se você não souber resolver isso? Bom, nesse caso você não precisa ficar olhando para o problema, perder tempo e quebrar a cabeça. Nesse caso você só precisa ir testando os números. Se x é igual a 1, isso te daria 87 sobre 8. Portanto, tenta jogar o x igual a 1 em todas as respostas e você verá que a alternativa D era a única que dava o resultado correto. Outra técnica que pode ajudá-lo a ir mais rápido é reconhecer respostas que parecem erros comuns. Essas são opções que um estudante Bobson escolheria se não soubesse resolver o problema e decidisse reinventar as leis da matemática. Por exemplo, somar duas frações simplesmente somando os numeradores e os denominadores, somar duas frações multiplicando os numeradores e os denominadores, somar duas frações somando os numeradores e multiplicando os denominadores, e por fim, somar duas frações multiplicando tudo diretamente e depois somando os denominadores. Claro, isso pode não ser a culpa do seu professor que escreveu a prova. Na maioria das vezes, ele não tá querendo fazer você repetir de ano. É muito provável que eles estejam no chão de fábrica da educação. Lugar esse que paga esse professor por cada questão criada, situação que acaba por incentivar essa pessoa a inventar alternativas bizarramente erradas se comparadas à alternativa correta. Então, aproveite isso. Se você é bom em resolver provas, mesmo que não tenha tempo para resolver o problema, usar o atalho ou testar as alternativas, você pode pelo menos eliminar aquelas que parecem erros comuns. Apenas risque essas opções erradas e, a partir daí, você pode fazer um palpite com 50% de chance de acerto. Mas vou ser bem honesto, se você quer ficar ainda mais rápido na resolução de problemas, provavelmente terá que praticar resolvendo mais exercícios. Eu sei, é mais fácil falar do que fazer, pois na maioria das vezes estudar e praticar problemas é uma tarefa tão chata e entediante que muitas das vezes você vai perder o foco e vai ficar 1 hora travado na mesma questão somente lendo e relendo para tentar entender. Porém, contudo, entretanto, todavia, tem uma maneira um pouco menos chata de você fazer isso. Pega o YouTube que você passa o dia inteiro assistindo gameplay ou canais de opinião e use para algo produtivo. Assista pessoas resolvendo questões. Vou até deixar uma indicação aqui, hein? Digita aí, @praticando matemática no YouTube. Não conheço esse cara, mas eu assisti esse vídeo dele resolvendo uma penca de questões de matemática e achei ótimo para usar de exemplo para vocês. Se você não quiser seguir minha dica, tudo bem. Só deixe de preguiça aí e pesquise coisas como resolvendo questões de matemática, resolvendo a prova de matemática do Enem, enfim. Pesquise por pessoas que resolvam questões da matéria que você queira tirar uma nota alta ou até mesmo de uma prova que você venha fazer no futuro, como o Enem ou um vestibular qualquer. Por mais que o ideal para você aprender seria você mesmo resolver alguns problemas da matéria que você precisa tirar nota, ao assistir essas pessoas resolvendo problemas passo a passo, você vai, querendo ou não, aprender a matéria em si de uma forma muito mais rápida e menos desgastante. Vamos supor que sua prova é daqui a uma semana. Se você separar parte do seu dia para fazer isso que eu tô te falando, e de quebra tentar resolver algumas questõezinhas no final do dia, eu garanto para você vai ficar assustado quando descobrir que você tirou nota alta na prova só assistindo um videozinho no YouTube e fazendo algumas questõezinhas ali por conta própria. Sim, eu sei, é claro, é melhor resolver exercícios por conta própria. Mas, se você perceber que não consegue se concentrar de jeito nenhum, acho que é melhor para a maioria de nós passar 2 horas assistindo 45 exercícios sendo resolvidos do que gastar 1 hora em um único exercício e depois tirar uma soneca.
Além disso, o YouTube é ótimo para aprender atalhos e estratégias. Por exemplo, esse vídeo ensina como resolver um problema de integral aparentemente difícil em 20 segundos. Outro vídeo mostra como resolver um problema que normalmente levaria 5 minutos, mas apresenta uma fórmula que permite você resolvê-lo em 5 segundos. Portanto, meu amigo, apenas entre no YouTube e pesquise por técnicas e estratégias para você usar nas próximas provas. Durante esse processo, é capaz que você aprenda diversas coisas que você não aprenderia no cursinho ou até mesmo nas apostilas das matérias, entendeu? Vou te dar um exemplo prático de uma técnica bizarra que eu aprendi no YouTube, cuja funciona sempre que você precisar ler e responder uma questão estilo Enem, FUVEST, UFMG e etc. Normalmente, as pessoas que criam a prova também criam o gabarito ao mesmo tempo, com explicações concretas sobre o porquê cada resposta errada está de fato errada e porquê cada resposta certa está realmente certa. E essas explicações geralmente precisam ser baseadas em fatos ou evidências contidos no texto da pergunta. Elas não podem ser baseadas na opinião pessoal do professor que não está escrevendo a prova. Portanto, quando você estiver fazendo a prova e ficar em dúvida entre a alternativa A e a alternativa B, tente imaginar que você escreveu o gabarito. Se a alternativa A estiver errada, deve haver alguma explicação factual do porquê ela está errada. Também deve haver uma explicação sólida do porquê a alternativa B está certa, baseada em evidências contidas no texto. Tente decidir qual alternativa teria a explicação mais forte. Essa mudança de mentalidade vai te ajudar a tirar notas muito mais altas, pois ao usar essa técnica, você irá pensar todo momento com a cabeça de quem criou a prova. Beleza, excelente, já te ensinei algumas técnicas 1000 vezes melhores do que qualquer outro tipo de cola, mas não podemos ignorar que ainda o fator crucial que na maioria das vezes determina seu desempenho nas provas é o estudo. Calma, bebê. Você acha que eu não ia ter outra carta na manga pra te ajudar? Lógico que eu tenho, porra. Meu objetivo nesse vídeo é ajudar você a passar o rodo em todas as provas da forma mais fácil e rápida possível. Portanto, aqui vai minha primeira dica de estudo. Número 1. Não fique paralisado. Um problema gigantesco para começar a estudar é justamente a procrastinação que você faz toda vez que você pensa sobre o que e como vai estudar. Olha, de certa forma é bom pensar nisso e planejar direitinho o que estudar, mas uma hora ou outra você vai ter que tirar esse plano do papel, felas. Portanto, pegue qualquer método de estudo que já funcionou para você no passado e use ele agora. Agora, caso ele já não funcione mais para você, meu amigo, use o método que eu carinhosamente chamo de pão com ovo, ou seja, simples pra caralho. Leia a apostila e depois fique respondendo questões sobre aquela matéria em específico. Isso é chato pra caralho, mas funciona. Número 2, reserva de emergência. A maior ameaça ao desempenho acadêmico da maioria das pessoas é ficar pra trás, e quanto mais pra trás você fica, mais ferrado você tá. Por isso, esteja sempre um capítulo à frente. Por exemplo, você tá no primeiro bimestre da escola. Logo no começo você vai receber um cronograma de quando serão as primeiras provas, quando você terá que entregar os trabalhos e depois quando serão as últimas provas. Ao invés de ficar brisando e não ligar para as primeiras provas, trabalho e depois tentar correr atrás do prejuízo nas últimas provas, aplique tudo o que ensinamos aqui já na primeira. Pois daí, quando chegar no final, você não vai ficar desesperado precisando tirar 11 na prova para passar. Portanto, se você sabe que daqui uma semana você já tem prova, já vai estudando de boinha pra deitar e rolar no dia da prova, pô. E seja alguns dias adiantado em relação ao cronograma. Tenha essa margem de segurança. Você não vai querer ser a pessoa que precisa fazer uma recuperação enquanto seus amigos estão de férias, velho. Número 3. Planejamento. Se você não tem muito tempo para estudar e tem 10 assuntos diferentes que podem cair na prova, faça 2 exercícios de cada assunto ao invés de fazer 20 exercícios de um assunto só, pois dessa forma você consegue entender minimamente bem todos os assuntos de uma forma rápida e eficiente. Número 4. O efeito Big Brother. Seja honesto, estudar com outras pessoas realmente ajuda você? Ou é apenas o fato de que quando há outras pessoas por perto, você evita pegar no celular, abrir o YouTube e começar a jogar para não passar vergonha na frente delas? Porque se esse for o caso, você pode obter o mesmo efeito estudando em um lugar público, tipo a biblioteca da sua escola, onde as pessoas podem ver o que você está fazendo. Você pode também estudar na frente de uma janela para que as pessoas do outro lado vejam que você está cumprindo suas obrigações e não procrastinando. E por último, a maneira mais efetiva de estudar direito sem pegar o celular é: estude perto dos seus pais. Eu tenho certeza que se você falar que vai estudar pra eles, sentar na frente deles, mas ficar mexendo no celular, eles vão com certeza chamar sua atenção pra não fazer isso. Se preferir estudar dentro de casa, longe das janelas e dos seus pais, mas ainda precisar de algo pra mantê-lo responsável, focado, etc., pega teu celular. Eu tenho certeza que seu celular tem isso, por mais ruim ou bom que ele seja. Sabe aqueles estudantes de medicina que ficam se gravando? Olha como eu estudo pra caralho, não sei o quê, 8 horas aqui na frente, eu vou passar essa porra. Enfim,
Isso pode até parecer um truque bobo, cara, mas funciona. Eu tenho quase certeza que pro cara ter passado 11 horas se gravando, ele ficou focado e não tava no celular. Tá no vídeo ele sem celular, já era então, velho. Número 5, memorização. Se você precisa memorizar algo como um procedimento para resolver um problema, um vocabulário científico ou qualquer outra coisa, pode usar a técnica que os gringos chamam de Active Recall. Recuperação ativa, então num português bem claro, velho, a decoreba, mano. Existem várias maneiras de fazer isso. Uma delas é usar os flashcards. Os flashcards são papéis onde de um lado contém informações com desenhos sobre um determinado assunto e do outro lado ele contém informações complementares sobre o mesmo assunto ou até mesmo respostas, caso os desenhos do outro lado contenham espaços em branco. Já vou adiantando aqui que os flashcards não são tão populares aqui no Brasil, porém, você pode criar seu próprio se você gostou da ideia. Por exemplo, você vai fazer a prova de biologia e precisa estudar sobre o cérebro, suas divisões e o que cada uma faz. Pegue uma folha sulfite, de um lado você desenha ou imprime a foto de um cérebro com suas divisões desenhadas e nome escrito, do outro lado você escreve o que cada parte do cérebro faz, depois você lê e decora, velho. Agora que você decorou e quer praticar, vire a folha do lado do desenho, olhe, por exemplo, para o lobo frontal do cérebro e diz tudo o que você decorou sobre ele. Feito isso, vire a folha e leia de novo. Se você acertou, significa que você decorou. Excelente, velho. Mas se você não quiser usar o flashcard, você pode simplesmente olhar suas anotações do caderno e criar várias perguntas com base nelas para testar sua compreensão. Por exemplo, explique o que faz a mitocôndria, ou nomeie as partes do cérebro e explique o que cada uma faz. Mais tarde, volta e tenta responder cada pergunta que você fez sobre o tema. Isso é especialmente fácil se você digitar suas anotações no Word, Notion ou Google Docs. Não precisa ser Active Recall, não precisa ser no formato de notas Cornell e nem seguir um modelo. Qualquer método que ajude seu cérebro a conectar informações é o método certo, cara. Número 6. Esforço. Estudar para uma prova exige algum esforço. Você pode tornar isso divertido, pode estudar com amigos, tal, pode até usar o ChatGPT para criar questões práticas e explicar conceitos para você. Mas no final das contas, configurar um cronômetro Pomodoro não é estudar. Criar um modelo de IA com base no seu livro-texto não é estudar. Fazer um cronograma de estudos não é estudar. E sobre como você vai estudar também não é estudar. Só uma coisa realmente conta como estudar: assistir a um vídeo no YouTube sobre o tema que você quer aprender. Português, japonês, inglês, espanhol, holandês, não importa o idioma. Hoje eu vou mostrar pra vocês que aprender um novo idioma é bem fácil, na real. Me dê alguns minutos do seu tempo. E você vai sair daqui falando uma nova língua, mona. Brincadeiras à parte. O fato é, se você se dedicar, você vai aprender por conta própria e vai economizar um bom dinheiro ao não precisar pagar um cursinho fubanga qualquer. Eu, o narrador, sou fluente em inglês, arranho no espanhol e fui alfabetizado em português. Eu garanto pra você que se você respeitar esse processo que eu vou te passar aqui, de forma religiosa, aprender um novo idioma vai ser bem tranquilo e fácil. Mano, na moralzinha mesmo, aprender um idioma não é tão difícil quanto parece. Mas também não é mamão com açúcar igual esses coaches poliglotas adoram arrotar pela internet. Primeiro de tudo, para aprender um novo idioma, você deve se perguntar: eu realmente quero aprender isso? Eu preciso disso? Tem um ditado muito clichê por aí que diz: para atingir o objetivo, você precisa estar obcecado por ele. Em outras palavras, você precisa estar com muito tempo para conseguir aprender um idioma novo. Uma coisa é você querer aprender inglês porque viu Thomas Shelby ser frio e calculista 999 vezes e quer ser igual ele aí em Teresina, no Piauí. Outra coisa é você querer aprender inglês para ser promovido e ganhar o triplo do que você ganha atualmente no seu trabalho. E aí, na sua visão, em qual dos cenários você estaria mais motivado para aprender inglês? O segundo, certo? Pois é. Nada impede de você querer aprender um novo idioma por conta de um filme, livro ou vídeo que você viu. A questão é, você está motivado o suficiente para estudar de forma dedicada uma língua nova? Pergunto isso porque não adianta de nada você ficar com uma motivaçãozinha de uma semana para aprender algo, começar e largar o processo no meio. Dessa forma você só vai ficar naquilo. Entende uma palavra ou outra, mas parou aí. Você não vai conseguir formar frases nem conversar com outras pessoas. Outro fator que entra aí é justo da segunda pergunta que fiz inicialmente. Eu preciso disso? Veja como eu falei no vídeo sobre como ficar inteligente. Só uma coisa. Clica no card aqui em cima e assista esse vídeo, pois o conteúdo que eu ensinei nele é complementar ao que eu vou ensinar aqui. Vai por mim, assiste que vai dar bom. Voltando. Imagina que você mora em Campina Grande, na Paraíba, e decidiu aprender russo.
Aprender o alfabeto e as palavras é um processo possível de fazer, mas para você praticar sua conversação em russo com alguém em Campina Grande, é difícil, né? Mas tem internet, meu. Porra, beleza, pode até ter, mas não é a mesma coisa. Nosso cérebro é um organismo que preza pela otimização. Se você aprendeu algo, mas não pratica de jeito nenhum, seu cérebro vai basicamente apagar essa sua memória e em pouco tempo você vai esquecer tudo que você levou mais de um ano para aprender. Se você não trabalhar diretamente utilizando a língua que você quer aprender, você vai precisar ser criativo e achar uma maneira para você estar praticando de forma consistente para não esquecer tudo que você estudou. Respondida a pergunta, agora vamos para a segunda parte, cuja consiste em separar os idiomas de acordo com a sua dificuldade de aprendizado. Para te ajudar no processo de escolher o seu segundo idioma, eu separei 30 idiomas diferentes, divididos em 5 níveis de dificuldade, para te mostrar o quão complexo vai ser para você começar a aprendê-los como um falante de português. No primeiro nível de dificuldade, colocamos línguas extremamente fáceis de se aprender. As línguas latinas, português, espanhol, catalão, galego, italiano, francês e romeno. Todos esses idiomas tiveram como origem o latim. E para você que fala português, será muito mais fácil aprendê-las, pois as estruturas gramaticais, palavras e pronúncias são bem semelhantes ao português. Por mais que eu adoraria, não vou me estender na explicação histórica sobre como essas línguas são parecidas e diferentes ao mesmo tempo. Apesar disso, vou me permitir contar uma curiosidade para vocês. Se você mora no Nordeste, é muito mais fácil você aprender o espanhol falado no México, e se você mora no sul de Minas, São Paulo e Paraná, será muito mais fácil para você aprender italiano do que espanhol propriamente dito. Isso ocorre dado os sotaques presentes nessas regiões. Se você não acreditar, convido você a pesquisar na internet e comparar os sotaques para ver suas ditas semelhanças. Voltando ao tema central, no segundo nível, a dificuldade aumenta, mas ainda é bem fácil aprender essas línguas como falando de português. Inglês, holandês, alemão, sueco, norueguês e dinamarquês. Apesar de serem línguas germânicas, as estruturas gramaticais são simples e fáceis de aprender. Porém, o que torna essas línguas mais complicadas é a soma da pronúncia com o vocabulário. Nesse caso, é recomendável que você aprenda inicialmente o inglês, pois de todos os idiomas mencionados anteriormente, ele é o mais fácil de todos, existem muitas pessoas que falam inglês ao redor do país e do mundo para você praticar, né? E a estrutura gramatical do inglês serve de base para todas as outras línguas, salvo exceções, tornando assim o aprendizado mais fácil caso você queira aprender outra língua germânica além do inglês. No terceiro nível, a dificuldade aumenta bastante, onde apesar da gramática de alguns dos idiomas presentes aqui serem simples, o vocabulário já é completamente novo e complexo de se aprender. Aqui a gente tem afrikaans, malaio, indonésio, húngaro, finlandês, turco, russo, polonês e tcheco. Desses idiomas mencionados anteriormente, o afrikaans é o mais simples de se estudar e aprender, pois esse idioma teve muita influência do holandês e a gramática é bem mais simplificada. No quarto nível, as coisas já tomam proporções maiores no quesito dificuldade para os falantes de português. Os idiomas grego, hebraico, árabe, persa ou farsi, né, como é bem conhecido, tailandês e vietnamita. Todas essas línguas possuem gramática, vocabulário e alfabeto completamente diferentes do português e demais línguas de origem europeia. Dada essa situação, aprendê-las torna-se um processo bem mais complexo e trabalhoso do que as outras línguas de origem europeia, pois antes de entrar na gramática e vocabulário, você precisará aprender um alfabeto completamente diferente do que você está acostumado. No último nível, a dificuldade é máxima, e um falante de português precisará do dobro de dedicação para compreender esses idiomas. Aqui a gente tem o coreano, japonês, o mandarim tradicional, que é o chinês, né, e o cantonês, que é a língua falada em Hong Kong. Não ironicamente, as línguas que as pessoas mais querem aprender hoje em dia, dado o contexto em que a indústria cultural se encontra atualmente, são as principais línguas asiáticas, cujas são as mais difíceis de se aprender sendo falante de português. Um exemplo prático disso é o japonês. O idioma japonês possui 3 sistemas de escrita: hiragana, katakana e kanji. Não vou explicar a fundo a diferença de cada um, mas basicamente, se você deseja entender minimamente bem o japonês, você vai precisar estudar os 3 sistemas, cujos são feitos de alfabetos complexos extremamente diferentes do nosso, vocabulário igualmente complexo e pronúncia ainda mais complexa. Isso serve também para os outros idiomas mencionados anteriormente, pois apesar de suas diferenças gramaticais, as pronúncias e estruturas são igualmente complexas ao japonês.
Certo. Agora que você está ciente de que precisa escolher o idioma e ter a motivação suficiente para aprender, vamos ao método de aprendizado propriamente dito. Ah, outra coisa. Se você não fala inglês e escolheu qualquer outra língua sem ser o inglês de começo, eu aconselho fervorosamente que você repense sua escolha e aprenda inglês primeiro. Pois hoje em dia usa-se o inglês para tudo, seja para arrumar um emprego que pague minimamente bem, ou seja para você se comunicar com qualquer outro estrangeiro ao redor do mundo. Afinal, o inglês ainda é o idioma mundial, digamos assim. No primeiro passo, nós temos aprender o básico. No mundo ideal, a maneira mais fácil de você aprender outro idioma seria você arranjar um amigo que fale o idioma que você quer aprender, sentar com ele e ele começar a falar com você coisas bem básicas. Sim, é um processo maçante onde você vai ter que prestar atenção no seu amigo falando com você igual um bebê por algumas horas, mas é o jeito mais fácil de se aprender. Porém, contudo, entretanto, todavia, nós sabemos que é praticamente impossível que você tenha um amigo e que ele fale o idioma que você quer aprender ainda por cima. Dado esse fato, eu vou apresentar para você o jeito correto de se aprender um novo idioma por conta própria. Vamos tomar como exemplo que você queira aprender inglês. Primeiro de tudo, abra o Google e digita Livro Didático de Inglês para Iniciantes PDF. Pronto, você vai ter um cardápio inteiro de livros didáticos de nível iniciante para você baixar e começar a aprender inglês. É importante que você leia todo o livro e pratique os exercícios propostos pelo mesmo, pois dessa forma você aprenderá o básico do idioma, isso inclui adjetivos, verbos, sintaxe e o vocabulário básico necessário para você passar para as próximas fases. Calma, eu sei que seu espírito de brasileiro vai fazer você querer pegar um atalho nessa parte, assistir vídeos do YouTube que, entre aspas, ensinam inglês, ou então se inscrever e fazer exercícios no Duolingo. Meu amigo, eu já vou te adiantar, se você ficar um mês estudando o básico e fazendo exercícios propostos pelos livros que você baixou, eu garanto que para atingir o mesmo nível de conhecimento, você precisaria fazer 2 anos seguidos de Duolingo ou 10 anos de ensino fundamental e médio sem faltar em uma aula de inglês sequer. Portanto, se você quiser pegar atalhos, você só vai se ferrar, vai por mim. Faça o básico que funciona. Outro ponto importante é que, à medida que você for aprendendo o básico, é extremamente importante que você vá aumentando a complexidade dos novos livros que você for baixando. Por exemplo, a partir do momento que você se tocar que você já domina o básico de inglês, agora é a hora de você entrar no Google e pesquisar livros didáticos para aprender inglês nível intermediário PDF. Estude e assim repita o processo até você aprender o que houver de mais complexo no seu novo idioma. Fez tudo direitinho? Entendeu as regras básicas que regem esse novo idioma? Perfeito. Agora é hora de irmos para o segundo passo. Uma vez que você já sabe o básico do básico, agora é hora de você praticar sua escuta. Dado que hoje temos a internet com zilhões de conteúdos em diferentes idiomas, você pode começar procurando vídeos aleatórios no YouTube na língua que você quer aprender. Escutar outra pessoa falando o idioma que você está aprendendo é um processo que realça o conhecimento básico que você aprendeu através de conexões que seu cérebro faz de forma inconsciente. Ao conectar a estrutura, preposições, verbos e adjetivos que você aprendeu junto com as palavras ditas no vídeo, a velocidade de crescimento de novas palavras no seu vocabulário subirá exponencialmente, sem a necessidade de pausar e traduzir toda hora, somente observando o contexto do vídeo e assimilando as palavras. É óbvio que você nem sempre ganhará vocabulário dessa maneira. Terão vários momentos em que você não entenderá uma palavra de jeito nenhum e será obrigado a pausar o vídeo e traduzi-la. Bom, apesar de ser um processo chato de digitar a palavra no Google e ler o significado e a tradução, agradeço a tecnologia por essa chatice, pois se você fosse fazer isso 30 anos atrás, você seria obrigado a anotar a palavra, fuçar um dicionário em inglês que tenha tradução para português, para que você pudesse entender o mínimo possível. Além do ganho de vocabulário, ao praticar a escuta você irá começar a entender como funcionam sotaques, pronúncias e gírias, elementos esses que são essenciais para seu aprendizado, e que com certeza serão essenciais para que você pratique e execute sua conversação de forma correta e concisa no futuro. Já que tocamos no assunto, depois de treinar bastante sua escuta, é hora de praticar seus conhecimentos e passar para o terceiro passo, que é a conversação. Me responde uma coisa, qual que é o ponto de hoje em dia ainda existir aulas de inglês presenciais, sendo que hoje em dia tudo é digitalizado e a pessoa pode estudar em casa por conta própria, sem ter que pagar uma porrada de mensalidade? A resposta é simples. Conversação. Parte do pacote oferecido por uma escola de inglês convencional, além do ensino da gramática, é colocar várias pessoas que também estão aprendendo numa sala junto do professor e promover mini debates, ainda que rasos, somente falando a língua inglesa.
Ainda que os alunos errem bastante a pronúncia e o tempo verbal, quanto mais você repete o processo de escutar e falar o novo idioma, mais domínio você terá sobre ele. No seu caso, como você está aprendendo em casa, você nem sempre terá uma pessoa disponível para conversar em inglês. Bom, na falta de alguém para falar, simplesmente imite alguém falando. Coloca um vídeo, um filme ou um jogo. I offer you an accord. E sempre que alguém falar, você vai repetir tudo que o personagem ou o narrador disser. Wonder Smoke. Wonder Heaven. Oh my God. Outra coisa que você vai fazer, que inclusive eu fiz e faço até hoje, é falar sozinho consigo mesmo em inglês, ou no idioma que você queira aprender, se for o caso. Sem dúvida nenhuma, esse processo foi importantíssimo para que eu ficasse fluente em inglês, pois apesar de parecer algo besta, ao ficar de forma insistente falando consigo mesmo, eu tive a oportunidade de reparar nos meus pontos fracos e fortes, no quesito de vocabulário e tempo verbal, e fui me lapidando de forma inconsciente aos poucos. Ah, outra coisa importante, sempre que você se esquecer de qualquer palavra durante a conversação, parte para um bromation mesmo, sem peso na consciência. Fale uma palavra em português e foda-se. Se você estiver conversando com alguém presencialmente, capaz da outra pessoa saber a tradução da palavra que você queira dizer e te corrigir, para que da próxima vez você saiba qual que é a palavra a se dizer. Se estiver sozinho, o processo é similar. A diferença é que você vai anotar a palavra que você esqueceu e pesquisar a tradução dela depois. Meu irmão, quero dizer, o outro narrador esqueceu de uma parte importantíssima. Se você estiver aprendendo um idioma 100% sozinho, ou tiver vergonha de conversar nesse idioma, como eu tive no passado, hoje temos mais um avanço da tecnologia, o ChatGPT. Sim, o ChatGPT. Se liga nisso. Aí, ChatGPT, fala oi pro YouTube. Estou fazendo um vídeo sobre línguas. Você pode começar a conversar rapidamente comigo em inglês sobre como você poderia dominar o mundo? Hello, YouTube. Let's talk about how you could dominate the world. Step 1, learn as many languages as you can. That way, you can communicate with everyone, anywhere. Step 2, understand different cultures to build connections and influence. What do you think? Can you say that in French? Bien sûr. Apprendre le français pourrait aussi ouvrir beaucoup de portes. C'est une belle langue qui est parlée dans de nombreux pays. Qu'en penses-tu? I'm feeling kinda Japanese today. Can you say that in Japanese? もちろん。日本語を学ぶことも素晴らしいですね。世界中で新しい友達を作れますよ。どう思いますか? Muito obrigado, ChatGPT. De nada. Sempre prazer ajudar. Boa sorte com seu vídeo. Bom, tudo isso que eu acabei de te mostrar agora tá no app do ChatGPT, tanto no iPhone quanto no Android. Assim que você abrir uma nova conversa com o ChatGPT, você vai ver ali embaixo na direita uma opção de voz. Assim que você clicar nela, você pode até escolher a voz que ele vai conversar contigo. E assim, você pode começar a treinar sua língua. Entendeu, meu amigo? Vamos recapitular todo o processo de forma resumida para você começar a estudar hoje mesmo seu novo idioma. Primeiro, estude gramática através de livros didáticos. Segundo, pratique de forma recorrente a escuta do novo idioma. Assista vídeos, filmes e séries no idioma desejado para que você entenda como soa a língua e comece a assimilar vocabulário e gírias presentes no dia a dia do falante desse novo idioma. Lembrando, se for colocar legenda, não coloca a legenda em português, coloca a legenda no idioma que você quer aprender. Terceiro, pratique sua conversação de forma assídua, seja conversando com um amigo, imitando personagens de filmes falando ou falando consigo mesmo. Apenas fale o novo idioma que você está aprendendo. Por fim, eu gostaria de ressaltar que você não execute seu estudo de forma separada, mas sim misture todas as etapas ao mesmo tempo. Ou seja, enquanto você estuda gramática, bota um podcast falando o idioma que você está aprendendo e no final do dia fale consigo mesmo nesse mesmo idioma. Esse caldo de coisas misturadas fará com que logo menos você esteja minimamente fluente nesse novo idioma. Para muitos, virar um streamer famoso parece difícil, ao mesmo tempo que é fácil ficar jogando joguinho, falar besteira e ler o Twitter o dia inteiro. Mas e se eu disser que virar um streamer famoso hoje em dia é bem fácil na real? Fica tranquilo que nesse vídeo eu vou te ensinar de graça todas as técnicas para crescer suas lives sem vender curso igual esse cara aqui. Eu vou vender curso, pois sei capoeira proibida e mordida humana. Bom, vale lembrar que também eu vou focar mais em ensinar a estratégia para você crescer sua live do que como você deve conduzir sua live propriamente dito, tá? Vamos lá. O que eu vou te falar aqui não é nenhuma novidade. Esse método já é amplamente divulgado e ensinado na internet como a melhor forma de crescer seu canal de lives. A questão central de tudo isso é a seguinte:
O conteúdo que ensina o método de cortes de live na internet hoje, seja ele pago ou grátis, ensina apenas o básico. Olha, você vem aqui, pega essa ferramenta chinesa grátis que vai roubar seus dados. Pega um pedaço da sua live aleatório, corta. Lamentem dizer, mas se você só fizer isso, as chances dos seus cortes e lives floparem são altíssimos. Eu vou te mostrar um exemplo rápido e prático disso. Compare esse corte aqui com esse corte aqui. O pagão, ó, entregando a criança pro capeta, Bafomé! Vem aqui na minha casa me enfrentar, diabo! Qual dos dois prendeu mais sua atenção e arrancou uma reação emocional sua? Sem dúvida nenhuma foi o segundo, correto? Meu ponto é o seguinte, para que seus cortes tenham mais chances de viralizar e impactar o espectador, a ponto dele sair da plataforma e até seu canal de lives, os cortes precisam ter um formato pré-definido. Mais pra frente eu explico esse conceito. Vou mostrar e analisar agora um case de sucesso recente que usou esse formato de cortes para viralizar. Muito provavelmente, esse streamer não é da bolha que você gosta de consumir conteúdo, mas vale muito a pena falarmos sobre ele para destrincharmos o porquê dos cortes dele irem tão bem e terem convertido muitas pessoas em novos espectadores. Vamos ao caso do youtuber e streamer Fernando Gil. Abraço aí, companheiro Alex de Niterói. Deve ser fake, hein? Gil, tô triste hoje, é fake. Hoje, de novo, você não me deixou ser o passivo. E também, você tá ocultando o nosso lance. Hoje mordi sua nádega esquerda, que ficou roxa. Prova pra todos que eu tô mentindo e mostra sua nádega aí. Sai fora, meu irmão. Eu, hein? O Fernando Gil já faz essas lives de análise de futebol há pelo menos uns 4 anos. Óbvio que durante esses anos ele já via construindo uma base sólida de seguidores, porém não tão grande como aconteceu na metade de 2024 pra cá. Se nós traçarmos uma linha do tempo com todas essas informações que temos, podemos concluir que o crescimento exponencial do canal do Fernando Gil começou quando os primeiros cortes feitos pelos seus inscritos começaram a viralizar na internet. Aparentemente essa história começou quando alguns trolls começaram a mandar superchats pra zoar e o Gil começou a respondê-los com seu jeitão tiozão, carioca marrento. O elemento chave que faz esses cortes viralizarem tanto é justamente o choque de gerações. O Fernando Gil aparentemente já é um homem de meia idade na casa dos 50 anos e os trolls têm por volta de 18 a 24 anos. Se compararmos as brincadeiras, referências culturais e referências humorísticas que o Gil tinha quando era novo, com a referência dos trolls atualmente, vemos que são dois mundos completamente diferentes. Como os trolls mandam superchats sacaneando ele com piadas e elementos que ele não entende, ele cai absolutamente em todas, fica puto e tem suas reações hilárias que tornam o vídeo engraçado. Para explicar como os cortes ajudaram na conversão de pessoas que não conheciam o Gil para espectadores recorrentes em sua live, eu vou usar o exemplo do filtro de café. Para qual café, você precisa do funil, do filtro e do pó de café. Pensa que você e as pessoas que não conhecem o Gil são um pó de café e um corte aleatório da live dele é água quente. Agora vamos dividir esse funil em 4 partes. A gente tem o topo do funil, o meio alto do funil, o meio baixo do funil e o fundo do funil. Antes de colocar a água, o pó fica concentrado todo na parte de cima. Mas à medida que você coloca a água, o café vai descendo até que parte da boa fica presa nas paredes do filtro e outra parte fica no fundo no funil. O café em si, ele passa para a xícara como fórmula líquida normal. No topo do funil estão as pessoas que não conhecem o Fernando Gil e que foram impactadas inicialmente por algum corte dele. No meio alto do funil ficam as pessoas que assistiram o corte da live dele, mas não deram bola. No meio baixo do funil estão as pessoas que assistiram esses cortes da live do Gil, mas não vão atrás de ver o conteúdo dele. No fundo do funil estão aquelas pessoas que assistiram o corte, acharam engraçado, foram acompanhar uma ou duas lives que ele fez, mas pararam logo depois. E por último, o café coado são aquelas pessoas que assistiram o corte, acharam engraçado, se inscreveram no canal e passaram a acompanhar todas as lives dele, não só pelos momentos engraçados, mas também pelas análises e palpites de futebol que ele faz. Entendeu como o método dos cortes funciona? O objetivo é impactar várias pessoas ao mesmo tempo, para que no final, algumas delas virem seus seguidores recorrentes. Vale ressaltar que houve uma conversão muito grande no caso do Fernando Gil por 2 motivos. O primeiro é que ele fala de um assunto com um público muito grande aqui no Brasil, que no caso é o futebol. O segundo é que os fãs do Fernando Gil montaram sem querer um canhão de mídia postando diversos cortes, cada um no seu canal. Como são muitas pessoas fazendo cortes de diversos momentos da live dele, a partir daí nos basta usar a seguinte lógica. Quanto mais gente divulgando, mais vídeos viralizam e como consequência disso,
temos um número gigante de pessoas impactadas e que são induzidas a ir conhecer o canal do cara. Beleza, você viu como funciona, certo? E agora? Como você pode aplicar isso para divulgar sua live extremamente pequena com 2 ou 3 espectadores que muito provavelmente não estão dispostos a fazer igual os seguidores da live do Fernando Gil? É aí que entram as sacadas. Nos vídeos que eu fiz anteriormente, onde eu trato sobre como atingir metas e afins, inclusive se você quiser assistir, clica no card aqui em cima, eu digo que para fazer qualquer coisa na vida, é necessário fazer um planejamento para saber como e o que você precisa fazer para atingir suas metas, e logo após executar todo esse planejamento. Se você chegou até aqui pensando que para viralizar suas lives é só falar uma dezena de cortar e colocar nas redes sociais, você tá parcialmente errado. Primeiro de tudo, você precisa entender qual é o seu tipo de live e qual tipo de pessoa você quer ser. Você é uma pessoa que só gosta de fazer gameplay e react de jogos RPG? Você é uma pessoa que gosta de ficar comentando fofoca no Twitter, etc, etc. Ou seja, entenda qual é o seu produto que você está entregando em forma de live. Segundo, quais são as 5 pessoas mais famosas que fazem algo parecido ou atuam diretamente no seu nicho de conteúdo? A partir do momento que você tiver mapeado essas pessoas, você vai estudar tudo o que essas pessoas fazem. Quando eu falo em estudar, não é apenas assistir a live dos caras e acabou. Você precisa estar atento ao tipo de conteúdo que eles estão fazendo, quais jogos eles jogam, qual tipo de conteúdo eles fazem react, qual tipo de perfil eles comentam no Twitter, etc. Além disso, você deve mapear quem é o público dessa pessoa, qual o feedback que esse público tá passando para esse streamer através dos comentários, donates e afins, qual é o teor dos cortes que mais viralizam desse cara, enfim. Você deve fazer várias perguntas nesse estilo para que você possa mapear de forma mais efetiva o que seus concorrentes fazem e por fim criar um relatório e avatar do público para usar como fonte de informação. Você já ouviu falar no conceito do 80-20? Pois é isso mesmo que estamos falando. 80% do seu tempo deve ser estudo e análise. Os outros 20% são para executar a criação de novos conteúdos baseados nos estudos feitos. Bom, a partir daqui que as coisas começam a ficar interessantes. Vamos começar a cortar. Lembra dos conteúdos com formato pré-definido que eu te falei antes? Pois bem, agora que você tem informação de quem é seu público e como você pode atingi-los, vou criar uma situação hipotética aqui para que sirva de exemplo para você começar a ter suas sacadas e começar a emplacar seus cortes. Vamos supor que eu, o narrador, queira fazer uma live de gameplay e react de coisas no Twitter. Durante o processo de estudo, eu descobri que o pessoal da Calvosfera, que é o Luan Gameplay, Renan Play e afins, são meus concorrentes e eu queria atingir o público deles. Depois de assistir pedaços das lives deles e pesquisar o conteúdo de cada um deles na internet, eu posso concluir que o público que assiste ele é mais adolescente, jovens adultos que gostam de assistir jogos de tiro, gostam de um certo tipo de humor mais pesado e gostam de trollar os respectivos streamers. Beleza, tem essa informação, etc, mas eu vou te dar um aviso antes. Antes de sair cortando e postando por aí, eu quero deixar avisado o seguinte: não crie uma conta e saia postando. Se você fizer isso, você vai tomar Shadowban logo de cara e todas as suas postagens ficarão presas em 0 visualizações. Nesse caso, siga esse passo a passo. No dia 1 que você criou sua conta, cadastre todas as informações básicas da sua conta: e-mail, telefone, autenticação 2 fatores. Nos dias 2 e 3, complete sua bio, siga páginas do seu nicho e dá uma interagida no feed. Não precisa virar amigão de todo mundo, não, cara. Dá um like, comenta um emoji em qualquer publicação que você vê por aí, etc e tal. E a partir do dia 4, você pode começar suas postagens. É extremamente necessário que você siga essa rotina que passamos agora, pois ao executar esses passos, você sinalizará para o algoritmo que sua conta realmente é controlada por um humano e que vale a pena ele começar a entregar seu conteúdo para os usuários da plataforma. Com essas informações em mente, incluindo aquela que eu falei antes disso, nossa, eu quero virar um streamer, meus concorrentes são um gameplay e tal, etc, blá blá blá. Eu consigo pensar em 3 cenários diferentes que eu posso agir. No primeiro, eu tô levando em conta que eu não tenho nenhum dinheiro para gastar e tenho poucos espectadores nas minhas lives. Eu poderia recorrer a jogos que tratam de situações envolvendo humor mais pesado, tipo Comedy Night, e faria corte das piadas mais engraçadas, combinadas com as minhas reações a cada uma delas. E postaria regularmente em todas as redes sociais possíveis em forma de vídeo curto, Reels, TikTok, Shorts e afins, para aproveitar que esses são os formatos que mais entregam conteúdo organicamente hoje em dia. O ideal no começo é que você deixe separado uma gordurinha mínima de 30 cortes das suas lives para poder postar todos os dias de uma forma constante por um mês. Pois além de sinalizar para o algoritmo que você é humano e está contribuindo
com conteúdo todos os dias na plataforma, conforme seus vídeos forem pegando mais visualizações, você já terá um feedback no quesito de que tipo de conteúdo tem maior potencial de viralização e qual gera mais engajamento para sua página e assim por diante. Para dar uma complementada nesse primeiro caminho que eu falei acima, se você tiver por volta de R$180 sobrando para gastar e estiver disposto a fazê-lo, você pode fazer o seguinte: pegue a rede social que você mais teve resultado de forma orgânica, seleciona o corte que mais teve visualização na sua página e pague para promover esse vídeo. No caso, acesse a central de anúncios da respectiva rede social e crie uma campanha para aumentar as visualizações do vídeo que melhor performou na tua conta, gastando R$6 por dia durante 30 dias. Pela lógica, como esse seu vídeo foi o que melhor performou organicamente, ao pagar para que a rede social aumente as visualizações do mesmo, as chances de viralização à medida que ele é amplamente divulgado por meio do anúncio aumentam consideravelmente, pois apesar de ser um anúncio em si, o algoritmo orgânico vai continuar mapeando as métricas do mesmo, retenção, likes, compartilhamentos, enfim. E se o mesmo detectar que o feedback está sendo positivo por parte do público, ele também continuará mostrando essa publicação de forma orgânica para mais e mais pessoas, trazendo assim mais potenciais espectadores recorrentes de conteúdos como o seu para a sua página. O segundo cenário que eu imagino no quesito de criação de conteúdo seria reunir uns amigos, jogar jogos focados na mecânica co-op, tipo Chain Together, Little Company e afins. Pois nada como um jogo que precisa de trabalho em equipe para render xingamentos e frases extremamente canceláveis da melhor espécie. Não preciso nem falar, né? O caldo de conteúdo que pode sair de várias gameplays nesse formato pode render diversos cortes viralizáveis para você. Fora isso, reacts em grupo com amigos também são uma receita perfeita para produzir momentos canceláveis e viralizáveis para você cortar e postar em suas redes. Aqui eu repito tudo que eu falei no primeiro cenário no quesito da criação dos cortes, postagem e um eventual pagamento de publicidade para o vídeo que melhor desempenhou organicamente. Já no terceiro cenário que eu imaginei, ele é um pouco mais arriscado e você meio que precisa ser um psicopata para poder fazer reações falsas parecerem reais e renderem momentos viralizáveis. Se eu pudesse encaixar uma expressão popular nesse cenário que eu pensei, seria fake it until you make it, ou seja, finge até você conseguir. Nesse caso aqui em específico, você vai precisar gastar dinheiro obrigatoriamente, mas não com publicidade, mas sim com donates para sua própria live. Hoje em dia, além do text-to-speech tradicional com as vozes convencionais, aquela voz que fica 9,99, 999, enfim, nós temos programas como LivePix que permite você enviar um donate e ele ser lido por uma personalidade famosa, como presidentes, atores e etc. Pelas vozes geradas e inteligência artificial no geral. Dá só uma olhada nisso aqui. Jonathan Fernandes. Edota mandou R$5. Meu nome é Jonathan Fernandes. Moro na Pavuna, Rio de Janeiro. Morte a todos os judeus. Calma aí, rapaz! O que você poderia fazer nesse caso é logar em uma conta diferente da mesma plataforma de stream que você está usando e mandar vários superchats controversos com humor duvidoso. E meio que fazer uma reação espalhafatosa disso, como aconteceu no corte anterior que eu te mostrei. É lógico que a diferença é que esse corte a reação foi verdadeira, e no seu corte, dependendo de quão bom ator você é, capaz da reação ficar forçada. Se você fizer isso bem direitinho, capaz que te renda uma boa viralização e até mesmo um pseudo-cancelamento. Mas sendo bem sincero, as chances de flopar e você ser taxado como uma pessoa forçada são mais altas do que qualquer outra coisa. Enfim, o ponto é o seguinte: para que seus cortes tenham chances de viralização, o formato deles sempre deve envolver algum momento da sua live que aconteceu algo de diferente que cause algum tipo de reação emocional no público, como por exemplo, uma risada ocasionada por uma trollagem feita por algum seguidor, uma fala muito absurda, ou xingamentos diversos entre você e seus amigos, enfim. O ponto é, aquele ditado popular que diz: seja frio ou quente, mas nunca seja morno, faz muito sentido para você que quer viralizar suas lives através de cortes. Apesar do exemplo espalhafatoso que dei anteriormente, é bem nessa linha que você deve seguir quando você estiver aplicando sua estratégia de crescimento. Portanto, estude bem para que suas sacadas sejam boas o suficiente e você consiga crescer suas lives utilizando esse método que acabei de te apresentar. Outra coisa que eu queria falar para você é o seguinte: como você pode imaginar, vídeos como esse são bem difíceis de serem produzidos. Eu mesmo estou escrevendo esse parágrafo às 3h50 da manhã de uma terça-feira, depois de ter passado o dia inteiro pesquisando e escrevendo. Portanto, a única contribuição que eu peço para você é deixar seu like e se inscrever no canal, pois ao fazer isso, você estará me ajudando a continuar fazendo vídeos como esse no futuro.
Um grande abraço e tchau.